Olá, eu sou o professor Paulo César Garcia, professor de História, coordenador da EJA, numa escola de ensino fundamental, e esse vídeo é para falar um pouco sobre a formação docente de professores da EJA, ProEJA, na escola e sobre o lugar do coordenador pedagógico como um mobilizador desse processo. Quando a gente vai falar sobre formação de professores e os seus desafios, é interessante relembrar Delors, que fala que a educação é um processo ao longo de toda a vida. Nesse sentido, os professores também estão inseridos nesta formação ao longo da vida. E devemos lembrar que o professor deve ser o protagonista formativo na sua escola, ou nas escolas onde ele atua, que é o professor que conhece a realidade imediata e as particularidades de cada escola onde atua. Renaud nos lembra que não é possível formar professores sem fazer escolhas ideológicas. E essas escolhas ideológicas perpassam visões de mundo, visões culturais, políticas, econômicas, sociais, históricas. E essas opções devem estar presentes no planejamento e implementação das políticas de formação. Também deve-se recordar que o professor não é qualquer indivíduo em formação. Ele tem especificidades. Uma dessas especificidades é que ele é um adulto em formação. E, nesse sentido, as mesmas técnicas, métodos, interesses, práticas que são adotadas com crianças, por exemplo, não produzem o mesmo resultado. Neste sentido que se fala que com adultos, a prática pedagógica envolve uma andragogia e não uma pedagogia. Nesse sentido, essas particularidades da aprendizagem dos adultos devem ser levadas em consideração. Com relação aos professores que atuam na EJA, Gadotti e Romão ressaltam que esses professores geralmente não possuem uma formação específica para atuar nessa modalidade. Geralmente são professores leigos ou pertencentes ao próprio grupo docente do ensino regular. E por N razões acabam trabalhando e desenvolvendo suas atividades na EJA. No entanto, deve-se destacar que esses professores, ao trabalhar na EJA, deveriam receber ou ser oportunizado a eles uma formação específica, já que a modalidade EJA tem características que diferem em muito das demais modalidades do ensino regular. A formação docente na escola necessariamente precisa ser um trabalho coletivo. Ele demanda que toda a comunidade, de certa forma, se envolva nesse processo, particularmente os professores e a equipe diretiva e coordenação pedagógica. No cotidiano das escolas, muitas vezes precisamos agir em situações de urgência. E nessas situações é requerido que o pensamento seja organizado, que se tome decisões, que se estabeleça relações que ao mesmo tempo resolvam essas situações de urgência, mas não perca de ponto de vista o horizonte maior, os objetivos últimos da instituição. E, nesse sentido, a formação deve ser assumida pelos sujeitos que fazem parte do dia a dia das escolas, os professores. Escolas diferentes, sujeitos diferentes, formações diferentes. A formação dos professores deve ser comandada a partir do interior de cada escola, porque é este grupo, é esta equipe que conhece as particularidades e idiosincrasias daquela realidade, daquele cotidiano, daquele universo. A função do coordenador pedagógico é operacionalizar, organizar e direcionar essa formação a partir de diagnósticos que são realizados com este coletivo. O coordenador pedagógico deve ser um motor, um agente da mudança na escola. E a escola, como instituição, tem como principal objetivo o ensinar e o aprender. E essa também deve ser uma função mediada pela coordenação pedagógica, não apenas para os alunos, mas também para os professores. Quando falamos de formação docente na escola para a EJA, deve-se ter muito claro que essa formação deve ser específica.
buscando compreender o que faz essa modalidade diferente das demais. O que faz essa modalidade ter características tão únicas, como, por exemplo, situações que muitas vezes em outras modalidades não aparecem, como a diferença geracional entre os alunos. Muitos alunos estão com 15, 16 anos, enquanto outros estão com 50, 60 e até 70 anos. Este é um ponto que deve ser sempre levado em consideração. Ser professor da EJA é um compromisso constante com essa formação sempre em processo, nunca acabar. Ser professor, principalmente desse segmento, é uma militância constante por direitos à educação. Até logo a todos.